características do positivismo, era um método que se pautava pela busca da objetividade e da precisão, daí a necessidade da especialização. Bom, nesse contexto também, final do século XIX, começo do século XX, né, outro fenômeno que nasce nesse momento e que contribui para o fortalecimento das disciplinas é o próprio desenvolvimento do capitalismo. Com as revoluções industriais, com a busca de trabalhadores especializados, com a busca do aumento da produtividade, é necessário especializações, o que contribui também para análises disciplinares. Então, é nesse contexto que vão surgir as disciplinas, é nesse contexto que vai haver o processo de institucionalização de disciplinas acadêmicas. Várias disciplinas surgem nesse momento, eu vou dar um exemplo da área que eu transito, na qual fui formado, que é a geografia. A geografia, ela nasce como uma disciplina acadêmica no começo do século XIX. Um marco importante aí foi a criação da primeira cadeira de geografia da história, em 1825, na Universidade de Berlim, sob o comando do Karl Ritter, que, juntamente com o Alexander von Humboldt, foi um dos pais da geografia como disciplina, como ciência, né? No entanto, vale lembrar, bom, nesse contexto surge a sociologia, a economia, a história como uma disciplina acadêmica também, entre outras disciplinas. No entanto, vale lembrar que a geografia, ela nasce primeiro como uma disciplina escolar. E foi exatamente a necessidade de formar professores, né, que contribuiu para a institucionalização da geografia como uma disciplina acadêmica, né? Então, hoje em dia, é comum se falar em transposição didática, né? Na universidade, sobretudo, é muito comum se achar que a geografia escolar, que nós, professores da escola básica, sobretudo do ensino médio, só reproduzimos conhecimento produzido na universidade. Não é verdade, nós produzimos conhecimento. Inclusive, durante boa parte da história da geografia, né, como disciplina, não havia nada a transpor, porque o conhecimento era produzido na escola básica. É só depois da criação da geografia acadêmica que passa a haver processo de transposição didática. Mas isso não anula a originalidade da produção do conhecimento também pelos professores da escola básica, né? Bom, mas e o que é disciplina, afinal, né? Antes de tudo, vale dizer que a disciplina não é um mero reflexo da heterogeneidade, da diversidade do real. Ela é um produto de uma construção social num determinado período histórico e num determinado espaço geográfico, né? É interessante perceber que boa parte das disciplinas que conhecemos hoje surgiram na Europa, né, no final do século XVIII e durante o século XIX, né, como disciplinas acadêmicas. Mas o que é disciplina? Bom, tem várias características que definem as disciplinas. Toda disciplina se pauta pela busca de explicar uma parte da realidade, portanto, ela tem um objeto de estudo. Toda disciplina precisa ter uma fundamentação teórico-metodológica. Às vezes não é um único método, tem métodos concorrentes, mas precisa ter uma fundamentação teórico-metodológica. Toda disciplina ela é ensinada em instituições universitárias, em faculdades, em departamentos, em laboratórios, né? Elas emitem diplomas, isso é uma característica da disciplina também, a emissão de diplomas para as pessoas formadas naquela disciplina, né? Que depois de formadas é comum se associarem profissionalmente, criarem associações profissionais, né? A geografia, por exemplo, tem a AGB, a Associação de Geógrafos Brasileiros. A história tem a sua associação, as suas associações, muitas vezes, né? A sociologia e por aí vai. E toda disciplina desenvolve um espírito de corpo, né? E, nesse sentido, ela forma uma comunidade de interesses. É interessante perceber que as disciplinas nada mais são do que uma territorialização do conhecimento. E elas acabam criando barreiras, né, para se proteger diante de outras disciplinas, né? Daí, por exemplo, o surgimento dos famosos jargões, né? Toda área, toda disciplina tem os seus jargões, que é uma forma de falar entre os pares,
né? Bom, o Immanuel Wallerstein, ele define disciplinas como agrupações intelectualmente coerentes de objetos de estudo diferentes entre si, né? Então é isso, a disciplina é uma territorialização do conhecimento. Muito bem, falamos da disciplina rapidamente, fiz uma breve genealogia da origem da disciplina, vamos falar agora, já temos as disciplinas, podemos falar da interdisciplinaridade. Quando surge a interdisciplinaridade? Bom, não tem uma data específica, mas já nos anos 30, a palavra interdisciplinaridade constava no dicionário de inglês Oxford, né? Então, já por aí já começam a haver preocupações aí com a análise interdisciplinares. Mas é no pós-Segunda Guerra, diante da crescente complexidade dos problemas enfrentados pelas sociedades modernas, né, que a análise interdisciplinares ou abordagens interdisciplinares, né, preocupações interdisciplinares ganham espaço, né? E no pós-guerra, uma realidade que também contribuiu nesse processo foi a corrida armamentista, né? A Guerra Fria, né, a corrida armamentista contribuiu para preocupações de abordagens interdisciplinares, né? Inclusive, a Guerra Fria, a corrida armamentista contribuiu para o desenvolvimento tecnológico em várias áreas, né? Então, aí ela passa, a interdisciplinaridade passa, né, a ser definida por organizações multilaterais, como a OCDE e agências da ONU, com destaque para a Unesco, que é a agência da ONU para ciência e educação e ciência, né? E nos anos 60, ganha força a ideia de interdisciplinaridade como uma ideia diretriz, né, uma ideia força para reformas universitárias. Inicialmente na França, mas isso acaba estendendo-se por outros países. Por exemplo, data de 1970, a organização de um seminário chamado Interdisciplinaridade nas Universidades, que se realizou na Universidade de Nice, na França, né, organizado pelo Centro de Pesquisa e Inovação do Ensino, da OCDE, e pelo Ministério da Educação da França. Então, no final dos anos 60, e sobretudo a partir desse seminário, ganha força, inicialmente na França, a criação de cursos universitários, né? E essa ideia ela se expande para outros países, como os Estados Unidos e mesmo o Brasil, né? Embora um pouco mais tardiamente, mas eu vou mostrar aqui também a criação de cursos interdisciplinares no Brasil. Agora, veja que interessante, mas antes mesmo, veja, esse seminário foi em 1970, mas antes mesmo disso, né, desse fato aí, tem um exemplo muito interessante de abordagem interdisciplinar, mas aí com um viés mais pragmático, né, para resolver problemas concretos da realidade, não só no ensino acadêmico, né, que foi a criação de um instituto de pesquisa chamado RAND Corporation. A RAND Corporation ela foi criada em 1945, inicialmente era o projeto RAND, né, associado à indústria bélica americana. Ela nasce dentro da Douglas Aircraft Company, que era uma indústria aeronáutica americana, né? E ela nasce como um projeto de abordagens interdisciplinares para resolver questões colocadas naquele momento. Depois, em 1948, a RAND se torna uma organização sem fins lucrativos e passa a ter autonomia. Inclusive, muda de lugar e é instalada num outro terreno lá em Santa Mônica, na Califórnia, né? Bom, e qual era o papel da RAND Corporation? O RAND, né, R-A-N-D, que é o acrônimo de Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, né? Então é isso que quer dizer RAND. E a RAND, depois que se tornou uma organização independente, sem fins lucrativos, passou a ser um instituto de pesquisas para dar resposta para vários setores da sociedade americana, mas continua com o seu DNA de origem, que é a indústria armamentista,
né, que tem uma importância absurda nos Estados Unidos, né? Todos sabemos que os Estados Unidos é uma superpotência, porque, dentre vários outros fatores, porque tem a indústria bélica mais poderosa do mundo, né? Bom, a RAND, né, então, surge com essa preocupação de resolver problemas da realidade, né, não só do ponto de vista bélico, mas industriais, enfim, em outros setores, né? Se a gente entrar no site da RAND, que existe até hoje, né, e hoje, como eu disse, uma organização sem fins lucrativos, tem lá a Brief History of RAND, né, uma breve história da RAND, que diz o seguinte, esse trechinho é muito ilustrativo, né? A RAND reuniu um corpo único de pesquisadores, notável não apenas por suas habilidades individuais, mas também por seu compromisso com a cooperação interdisciplinar. Veja que interessante. Essa instituição de pesquisa reunia matemáticos, engenheiros, físicos, químicos, economistas, psicólogos, entre outros profissionais, todos eles trabalhando conjuntamente para resolver problemas da sociedade americana. Muito bem. Veja, RAND, 1948. Né? Então, não por acaso, em 1982, a OCDE lançou um documento em que ela tem a seguinte frase como uma provocação, aspas, as comunidades têm problemas, as universidades têm departamentos, fecha aspas. É uma provocação a essa ideia de que as universidades elas têm departamentos estanques que não se conversam, né? Enquanto as comunidades têm problemas e os problemas precisam ser resolvidos por abordagens interdisciplinares. Essa é a provocação. Mas essa frase já não é verdadeira, primeiro porque as universidades se abriram também para cursos interdisciplinares e não há mais essa separação clara entre universidade encastelada em suas disciplinas, em seus feudos acadêmicos e a realidade complexa que precisa ser enfrentada. Por empresas privadas, por governos e por instituições não governamentais ou sem fins lucrativos. Né? Então, não há mais essa separação tão nítida, né? E há uma crescente integração entre empresas, indústrias e universidades. Né? E nós temos vários exemplos disso. Eu vou dar um exemplo muito ilustrativo disso e muito atual. Né? Como é que se chama uma das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil? Oxford AstraZeneca. Ora, por que essa vacina tem esse nome? Porque ela foi desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, e a empresa farmacêutica, a multinacional farmacêutica AstraZeneca, também britânica. Né? Então, isso é um exemplo claro da integração entre a pesquisa na universidade e as empresas. Né? Então, essa frase da OCDE era uma provocação, mas ela já não é totalmente verdadeira. Né? Bom, continuando aí essa cronologia, pessoal, em 1996 foi publicado um documento muito importante que teve marcas muito profundas na educação do mundo todo, em vários países, que é o relatório da Unesco. No Brasil ficou conhecido como Educação, um Tesouro a Descobrir. Quer dizer, ficou conhecido não, ele foi publicado, né, com esse título, né, Educação, um Tesouro a Descobrir. Esse é um documento bastante conhecido de todos nós, né? É o relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, também conhecido como relatório Delors. Né? Você vê aí a lista de autores desse documento. E o nome que aparece em destaque é do Jacques Delors, que foi ministro das Finanças, da Economia da França e coordenou essa equipe multidisciplinar e internacional. Né? E esse documento ele teve teve influência muito grande em várias reformas educacionais. Ele é mais conhecido, né? Dentre as várias propostas desse documento, né? Abordagens interdisciplinares, ensino por competências. Ele é mais conhecido pelos famosos 4 pilares da educação. Né? Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. E esse documento teve, como eu disse, influência muito grande em várias reformas educacionais desde então, no final dos anos 90 e início desse século, né? E entre essas reformas, o PCNEM.
os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que data de 1999, já falava em ensino por áreas, né? E já falava em ensino por competências também. E, sobretudo, a BNCC, que é de 2018. Muito bem. E por que o relatório Delors foi publicado nesse momento? Porque, né, nos anos 90, pessoal, tinha grande força, né, o processo de globalização e de integração mundial, né? A globalização ela é resultado da revolução técnico-científica, e a revolução técnico-científica coloca uma série de questões novas, né? Sobretudo para os trabalhadores, né? E daí novas demandas, né, do mercado de trabalho, novas exigências em termos de formação, que a escola pautada pelas especializações já não estavam dando conta, né? Daí toda essa discussão sobre ensino interdisciplinar e ensino por competências, buscando dar respostas à realidade. Então, isso acaba se espraiando pela escola básica, desde o PCN, mas sobretudo com a BNCC, mas também entra na universidade, né? Vou dar 2 exemplos, um bem conhecido de vocês. Em 2005, foi criada a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, mais conhecida pela sigla EASH, aí na Zona Leste de São Paulo, né? Ela é conhecida também como USP Leste, que é um campus da Universidade de São Paulo, aí na Zona Leste. Muito bem, a EASH, ela nasce como uma escola de formação interdisciplinar. Dentre as suas missões está, aspas, fomentar a integração das áreas do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade no ensino, pesquisa e extensão. Todos os cursos lá têm caráter interdisciplinar. E existe, inclusive, um curso na EASH, que é o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, que vai já claramente ao encontro da BNCC. Em 2005, também, no mesmo ano, foi criada a Universidade Federal do ABC, também uma universidade com característica interdisciplinar. Um dos cursos que existe na UFABC é a Licenciatura em Ciências Humanas. Tem também o Bacharelado em Ciências e Humanidades, né? Muito bem, então essa ideia de interdisciplinaridade, ela aparece, né, quando a gente vê na BNCC, toda essa questão que está colocada hoje, parece que é uma coisa nova, mas não, já é antiga, né, mas ganhou muita força com a BNCC, né? Muito bem. E a interdisciplinaridade, na verdade, ela tem vários pontos de vista, várias visões diferentes, não há consenso nem sobre o conceito, né? Pode-se dizer que a interdisciplinaridade é um objetivo que nunca é plenamente alcançado, e ela é uma prática muito mais do que uma teoria, né? E, para finalizar agora, para não me estender muito, vamos direto aqui, eu trouxe aqui uma definição de interdisciplinaridade, para a gente fechar isso aqui. Eu trouxe aqui uma definição que está no livro do Jorge Torres Santomé, um educador espanhol, que tem vários trabalhos aí nessa área, e um dos livros mais interessantes dele é esse aqui, Globalização e Interdisciplinaridade, e ele traz aqui várias definições de interdisciplinaridade, e eu vou ler para vocês rapidamente uma do Jean Piaget, que é uma referência importante em educação, né? E para o Piaget, vale lembrar, antes de ler a definição aqui, que antes da interdisciplinaridade nós temos a multidisciplinaridade. Primeiro, multidisciplinaridade, depois interdisciplinaridade e, por fim, transdisciplinaridade, né? São etapas diferentes do processo de integração das disciplinas. A multidisciplinaridade, é o nível inferior de integração. Ocorre quando, para solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las. Esta costuma ser, olha só, a primeira fase da constituição de equipes de trabalho interdisciplinar, porém não implica em que necessariamente seja preciso passar a níveis de maior cooperação, né?
Já a interdisciplinaridade é o segundo nível de associação entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais, isto é, existe verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, consequentemente, enriquecimento mútuos, né? E a última etapa desse processo de integração é a transdisciplinaridade, a etapa superior, não é? Trata-se da construção de um sistema total sem fronteira sólida entre as disciplinas. Bom, pessoal, a verdade é que boa parte do que nós fazemos hoje em dia é multidisciplinaridade, né? E a transdisciplinaridade praticamente é inexistente, né? E o fato de fazer uma abordagem multidisciplinar não quer dizer que necessariamente vai avançar para a interdisciplinaridade, né? Não é um processo linear. São 3 momentos diferentes no processo de integração, mas não há necessariamente uma linearidade, né? Agora, veja que interessante, como esse negócio é complexo, né? O que o Piaget chama de multidisciplinaridade é a mesma definição, né? Disciplinas separadas, sem haver contribuindo, mas sem haver troca, sem haver cooperação, sem haver modificação, né? O que o Piaget chama, então, de multidisciplinaridade, o Marcel Boisot chama de interdisciplinaridade restritiva. E o Eric Gent, de pluridisciplinaridade. Eu estou falando isso para vocês, né? Esse monte de nome pode não se tornar um conhecimento significativo, né? Ainda mais citado rapidamente assim, mas apenas para pontuar o quão complexo isso é. Nem os próprios autores têm consenso, nem entre os próprios autores há consenso sobre isso, né? E com isso, pessoal, eu termino dizendo o seguinte: não dá para a gente imaginar, eu acho que com isso a gente tem que baixar um pouco a nossa ansiedade, né? Baixar um pouco, inclusive, a nossa expectativa. Não dá para imaginar que depois de anos e anos e anos trabalhando de forma disciplinar, né? Com uma postura disciplinar, que é trabalhar isoladamente, de uma hora para outra a gente vai, né, passar a trabalhar de forma interdisciplinar, uma postura interdisciplinar, que é um trabalho de integração, um trabalho coletivo, né? Mas esse é o caminho, né? Esse é o caminho e a gente precisa começar gradativamente, né? Então, para trabalhar do jeito que está proposta a BNCC, do jeito que estão os livros constituídos, né? Que tem essa abordagem interdisciplinar. Primeira coisa que eu acho que é importante é a gente ter uma postura interdisciplinar. E o que seria uma postura interdisciplinar? Sentar todos juntos, os professores de História, de Geografia, de Filosofia e de Sociologia, e fazer um planejamento conjunto, né? E gradativamente ir avançando nesse processo, cada vez mais, né? Para que, em algum momento, nós consigamos, de fato, fazer abordagens interdisciplinares, né? Então, é um processo lento, porque nós carregamos nas costas mais de um século de disciplina, de abordagens disciplinares, né? Então, essa mudança, essa transição, ela não vai ser trivial, ela não vai ser rápida, ela vai ser gradativa, né? E exige, antes de tudo, uma mudança de postura. Precisamos ter uma postura interdisciplinar. Bom, com isso eu encerro, que eu já até avancei demais aqui, e passo a palavra para o Cláudio, e depois a gente dialoga mais sobre isso. Mas eu queria trazer essa contribuição. Obrigada, professor Eustáquio. Vamos agora para a contribuição do professor Cláudio. E daí, Walter e Alex, por favor, vão fazendo aí, eu estou sem o chat, vão fazendo para a gente, por favor, uma curadoria das perguntas, dos comentários relevantes, para que a gente possa ter a participação dos professores presentes. Isso é o mais importante, ter a oportunidade de dialogar e entender essa composição, essa articulação, para que a gente possa, como disse o professor Eustáquio, de uma maneira gradual, que é o que diz a própria BNCC, essa implantação aconteça. Obrigada, passamos para o professor Cláudio. Bom dia a todos. Antes de tudo, agradecer a oportunidade para falar com vocês. E o que eu quero
ressaltar aqui é o que eu tenho acompanhado junto a professores, que é, de certa maneira, uma angústia, uma temeridade, como realmente botar em prática essa inovação com respeito ao ensino médio. E eu vou tentar desenvolver com vocês uma apresentação de uma maneira, já que o Eustáquio fez todo esse histórico, de uma maneira mais simples, para visar fundamentalmente a atuação nossa, de professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, em sala de aula. Então, a minha preocupação vai ser fundamentalmente em cima disso. E, para tanto, eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês. Eu vou abrir aqui, vamos ver se dá certo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Já conseguimos, professor. Vou tentar agora fazer aqui. Agora deu certo, Cláudio. Deu certo. Deu certo, apareceu a tela inteira dessa vez. Vamos lá. Para começar, eu gostaria de ressaltar que os mais diversos temas que nós trabalhamos em cada uma das nossas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, elas fornecem pontes para outras disciplinas, interdisciplinas, né? De certa maneira, esses temas, no fundo, eles levam a conceitos, né? No caso aqui, eu peguei uma imagem, tomando como exemplo esse filme, A Guerra do Fogo, sobre um conceito que nós usamos, denominado de pré-história. Conceito esse que todos nós sabemos também que é um conceito equivocado, né? Que surgiu em função da definição de que a escrita, a utilização da escrita seria o começo da história, e a partir, até então, nós teríamos uma pré-história, que todos nós sabemos que mesmo antes da escrita, tínhamos uma história dinâmica em andamento, né? A palavra conceito, ela deriva do latim concipere, conceber. No fundo, é formar dentro de si. Em outras palavras, concepção, né? Que, no fundo, são pontes entre as disciplinas. Até lembrei agora de um professor lá da Federal do Rio de Janeiro, José Assunção de Barros, contando da importância desses conceitos, porque é através do conceito que a gente assume a realidade, ou trabalha com a realidade. E eu lembrei do José Assunção porque ele destacava, lá nesse momento que a gente está pensando da pré-história, quando eles olhavam para o céu, eles não entendiam o que existia naquele céu, o que seria aquilo. Os conceitos de planeta, de estrela, de constelação, a dinâmica desse tempo é que permite essa postura do ser humano, né? Frente a esse mesmo universo sobre as suas cabeças, né? No fundo, o que o José Assunção estava destacando era a questão do conceito, da importância do conceito. Mas, voltando por serem pontes, a história pode trabalhar essa temática dentro de um processo de dinâmicas, como nós temos a Revolução Neolítica, outro conceito importante, revolução, que pode ser trabalhado pelas várias áreas das ciências humanas e sociais, né? Dessa revolução, nós teríamos uma das mais importantes, que é a Neolítica, né? A Revolução da Agricultura, que seria mais à frente sucedida pela Revolução Urbana, muito mais à frente ainda, pela Revolução com as fábricas se espalhando nas cidades, com a Revolução Industrial, e alguns já falam que estamos vivendo agora uma revolução de cibernética, digital, né? Uma denominação que o José Assunção denomina a revolução digital, tema esse que seria profícuo para a discussão sociológica, no caso, por exemplo, desse início da cena que aqui aparece, a parte social, familiar, no caso da geografia, o espaço, a questão das geleiras que então haviam, da possibilidade pelo Estreito de Bering, momento que também permite a ideia até de se pensar
como eu já tive contato com alguns estudiosos falando de uma globalização, nesse momento inicial da humanidade, quando então se ocupa todo o planeta, a humanidade se globaliza, né? E que, evidentemente, ressalta aqui um tema que é muito, muito caro a nós nos dias de hoje, com respeito às migrações, né? Então, nós temos aqui, de forma resumida, é possível encontrarmos olhares que venham da parte da história, da sociologia, da filosofia, da geografia, um olhar que seriam pontes de integração entre essas áreas, portanto, de certa maneira, um interdisciplinar, e que apresentam também um elo que é fundamental, que eu acho que é decisivo para a prática que se exige no novo ensino médio, que é o nós e eles, o nosso contexto e o contexto deles, em resumo, o passado e o presente, né? Nessa outra imagem, passando agora para o mundo já grego, clássico, no caso, o exemplo aqui de Atenas, ou o caso do mito, né? Nós temos aqui considerações sobre a questão do conhecimento, do saber, do mito, da razão, da democracia, também elos daquele com o nosso contexto que são possíveis, né? E de tudo isso, poderíamos relacionar com o nosso presente a ideia do negativismo que prevalece em nossos dias, né? Tão em voga em nossos dias, em que, mesmo com diversos especialistas das áreas de conhecimento, explicando que a Terra é esférica, ou melhor ainda, elipsoide, né? E que realmente o homem pisou na Lua, que as vacinas estatisticamente são seguras, que as pirâmides foram construídas por seres humanos, que a Covid é uma doença potencialmente letal, etc., etc. Mesmo assim, para muitos, nada disso parece ser suficiente, né? Os mitos persistem independentemente da ciência e da lógica. O fato de cientistas, de professores universitários, pesquisadores, em suma, dos especialistas, contestarem essas crenças é para o teórico do negativismo, que no fundo é o teórico das conspirações, né? É apenas então somente uma confirmação de que realmente há uma conspiração oculta, maligna, para esconder a verdade, e que eles, os especialistas, também fariam parte dessa ideia de conspiração. São teorias que surgiram com a modernidade, a pós-modernidade, com a modernidade mesmo, com a Revolução Francesa, nós já tínhamos os Illuminatis, mais à frente, antes ainda, tínhamos os judeus, e posteriormente a Revolução Francesa também, né? E que, no fim, chegamos ao nosso presente com essa enxurrada de fake news. Enfim, é um campo fértil para a atuação de ciências humanas aplicadas, a gente olhar para esses exemplos do passado que nos remetem ao presente, né? As manifestações que ocorrem, questões herdadas de um presente bastante recente até. Ressalto aqui esse mapa. Vejam a data, março de 2020, quando bem iniciava e se espalhava a Covid-19, né? Época da compra de vacina que não houve, em outras palavras, né? Bom, seguindo à frente, a mesma coisa, nós teríamos aí as relações com o meio ambiente, que permite a relação entre as diversas áreas, os elos das diversas áreas das ciências humanas. E agora eu volto, então, para aquela questão da prática, da multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade. Lembrando, o Eustáquio ressaltou isso, que essa pluridisciplinaridade ou multidisciplinaridade é a divisão do conhecimento em diferentes áreas, em diferentes disciplinas, que apenas se sobrepõem. Em outras palavras, é o saber em estado tradicional. Mas a interdisciplinaridade é uma troca de conteúdos e de métodos entre diferentes disciplinas, ultrapassando essa segmentação do conhecimento promovida pela multidisciplinaridade. Assim, essa interdisciplinaridade pode ser vista como uma síntese de duas ou mais disciplinas.
É essa a ideia que a gente tem que buscar no trabalho do ensino médio, no nosso dia a dia escolar. É uma associação de conteúdos, de métodos, para produzir um novo saber, uma busca da integração de